Quando eu falei, vou montar a Movestacks pós-acúmulos, que foi uma aquisição pela Logicalis, e aí eu tinha uma liquidez, tanto eu quanto o Marcelo, pra gente ficar anos sem ter um salário, investir em produto, porque o produto ele é até mais complexo, porque não envolve só time, envolve construção. A indústria faz em relação ao empreender, né? Que é uma coisa maravilhosa, você vê a parte bonita que tá lá, né? O palco lá no Instagram do cara que se deu bem, do Jeff Bezos que ficou bilionário, de não sei quem. Mas pra cada um que ficou bilionário, você tem milhares que tiveram perdas. O negócio tava andando e você teve, na prática, uma quase quebra de um negócio. Ou várias vezes. Em que você tem que, né, arregaçar a manga e salvar o negócio. Cara, que a minha esposa não ouça isso. Mas, cara, pega aqui um empréstimo com o banco e bota minha casa de garantia. No episódio de hoje, a gente recebe um convidado que já viveu quase todas as fases do caos que é empreender em tecnologia. Thiago Caserta é fundador e CEO da Movestacks, uma plataforma brasileira que está simplificando o uso de infraestrutura em nuvem para startups e desenvolvedores. Mas a história dele não começa bem antes disso. Caserta foi engenheiro da Microsoft, aqui nos Estados Unidos, atendeu empresas gigantes. Depois fundou a Cumulus, uma consultoria em cloud que acabou sendo adquirida pela Logicalis. E no meio do caminho, criou também a Superlative Ventures, um fundo boutique que aposta em startups com visão de futuro. O cara viu de perto o que dá certo e o que costuma dar muito errado quando o assunto é empreender em tech. E é por isso que o tema do papo de hoje é empreender em tecnologia, lições de resiliência. Mas não espere uma história de sucesso enfeitada. Aqui a gente fala sobre sobrevivência, frustrações e as decisões difíceis que ninguém ensina. Sobre o que acontece quando o código quebra, o time some ou o produto não vinga. E como tudo isso molda o founder para melhor ou para pior. Se você empreende, quer empreender ou já pensou em desistir, esse episódio é para você. Estamos aqui hoje com o Thiago Caserta, CEO da Movestacks. Vamos bater um papo aqui sobre empreendedorismo, um pouco de resiliência de empreender no mercado digital, né? Principalmente no mercado de tecnologia. Sim. Thiago, cara, obrigado aí pela oportunidade da gente bater esse papo. Pô, valeu demais, Fábio. Obrigado pelo convite aí. Imagina, prazer ter você aqui. Prazer estar aqui. A gente vai bater esse papo, cara, um pouco sobre a resiliência de a gente empreender no mercado de tecnologia, né? Enfim, eu também tenho uma história grande. Somos ambos empreendedores seriais, né? Sim, sim. E o que você acha? Me conta um pouquinho. Por que você acha que a sua história te credencia para estar aqui batendo esse papo comigo hoje? Cara, eu acho que, assim, a minha história, primeiro, ela é, como toda história de empreendedorismo, ela não é linear, né? A gente tá até falando um pouquinho disso antes. Eu acho que eu cometi muitos erros. E eu tenho um aspecto comigo que é uma característica que eu tenho, que é pro bem e pro mal, né? Que é eu não romantizo as coisas. Legal. Então, eu não costumo esconder a verdade de como é, de fato, a vida do lado de cá. Né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que muita gente usa, né? Nunca compare o seu backstage com o palco de alguém, né? E geralmente as pessoas, elas mostram só o palco, né? Lógico, sempre, né? Quase sempre a gente só vê a parte bonita, né? Exato. É muito feio, né? Você vê como que é o backstage, né? Mas eu acho que justamente por ter sofrido, né, no backstage, eu me sinto credenciado, como você falou, para falar sobre isso. E é um pouco de como eu faço, na verdade, o meu dia a dia, até em termos de conteúdo, assim, né? Hoje eu sou bem ativo nas redes sociais. E eu acho que uma das características que atraem as pessoas a me seguirem e até engajarem no meu conteúdo tem muito relação com isso. Ontem mesmo eu tava num podcast com o pessoal da CRM Bônus, né? E o Paulo Web, que é o CEO lá da CRM Bônus, ele me conheceu por isso. Ele viu um post. Nas redes. Ele falou, cara, é um post que enfim, a CRM Bônus adota OKR, né? Super forte lá dentro, em termos de cultura. E eu sou um dos caras que desconstrói o OKR, né? Então ele viu um post meu falando, eu desconstruo totalmente. Legal. Quero escutar essa história. E aí ele viu um post, o CTO dele mandou pra ele, falou, cara, dá uma lida nesse post desse moleque. A gente tá aqui fazendo o maior trabalho exato. Esse cara vai jogar Exatamente. Inclusive, uma das coisas que a gente tocou no papo ontem foi isso. Mas, cara, ele me mandou uma mensagem, falou, cara, eu preciso falar com você. Você simplesmente destruiu a visão do que a gente tá construindo aqui dentro, da visão que a gente tem de como construir um negócio, né? Mas faz muito sentido, entende? Então, mas por quê? Porque eu não tô falando aquilo que todo mundo, a literatura fala. Porque a literatura vende o bonito, vende o perfeito, vende o playbook, né? Então, acho que, voltando à pergunta, né? O que me credencia, eu acho que é ter passado por isso. Sim. E a gente aprende mais na dor do que no amor, né? Muitas vezes, enfim.
A gente que já criou vários negócios na vida, certamente tiveram aqueles que deram certo ou meio certo e aqueles que deram errado ou muito errado, né? Com certeza. Me conta um pouco a tua história nesse sentido, assim. O que você já fez no passado? O que você está fazendo hoje? O que é a MoveStack? A MoveStack, tá bom. Bem, vou por partes aqui. Eu venho de tecnologia, gosto de tecnologia desde criancinha, né? Acho que a história... A maioria, acho que tirando uma fase de... Bem, vamos lá. Vou só trazer anos 2005, 2008. Foi quando você começou, mais ou menos? Não, eu comecei bem antes. Mas esse período foi um período de boom das universidades, de graduação, né? Todo pai, acho que principalmente passando para os millennials, né? Eu sou um millennial. Quis passar a visão de que, filho, você precisa fazer uma faculdade. Né? Ao mesmo tempo, as faculdades que os pais queriam que você fizesse era meio limitada. Ou você faz direito, medicina, engenharia. Aquela visão antiga. Aquela visão antiga, carreira, né? Exato, né? Você fez, né? Não pejorativamente, você fez educação física ou administração, é porque você não sabe o que você quer fazer da vida, né? Eu tive sempre muito claro comigo que eu queria estudar tecnologia de alguma maneira, ciência da computação, engenharia, o que fosse. Então isso para mim estava muito claro. E eu comecei muito cedo, então 8 anos de idade eu já programava, 14 anos de idade já tinha joguinhos meus, assim, né, em sites online, em jogos HTML, né, na época não tinha JavaScript, né, tinha Ajax, tinha Flash, Flash, nossa, você desencavou aqui, hein? Eu tirei bastante coisa da cartola aí, né, a família Adobe era muito, Adobe não, na época era Macromedia, né, Macromedia, né? Dreamweaver, né? Dreamweaver, Flash, Fireworks, né, etc. Nossa senhora. Então eu era muito proficiente com isso, mesmo sem ter estudado formalmente, assim. Mas aí eu já fui para colégio técnico, faculdade, etc. Acabei, justamente por causa dessa visão precoce de para onde eu queria ir em termos de carreira, muito cedo eu já estava bem empregado, assim. Tipo, eu lembro na faculdade, eu estava no primeiro ano, tinha acabado de entrar, eu já estava trabalhando na IBM. E eu não era estagiário. Tecnologia. Né? Na época eu trabalhava com banco de dados. E eu tive uma carreira bem grande em banco de dados, principalmente Microsoft. Legal. O que me fez parar na Microsoft, inclusive, com 20 anos de idade, né? Então, 2 anos depois da IBM, eu já estava na Microsoft como engenheiro. No Brasil e, posteriormente, nos Estados Unidos. Trabalhei nos Estados Unidos de 2011 a 2017. E como engenheiro também, dentro dessa família, né, de produtos de dados e analytics da Microsoft. Só que, cara, uma coisa me pegava muito, que era o lance do empreendedorismo, assim. Na minha concepção, existiam gaps que eram problemas que você enxergava dentro de organizações, e eu sempre falo isso, né? Muita gente fala, cara, eu quero empreender, por onde eu começo? Cara, começa entendendo que dor que você poderia resolver, né? Você sempre começa pela dor, né? E eu enxergava muitas dores, né? Dentro do ambiente corporativo mesmo. Exato, dentro do ambiente corporativo. Então, como eu atendia muitas empresas, eu via, pô, cara, isso aqui... sei lá, a Microsoft trabalha... 97% dos negócios da Microsoft acontecem através de parceiros. Como o negócio, ele acontece há dezenas de anos já. E eu via que, cara, tinha parceiros, assim, que não tinham capacidade, muitas vezes, de atender determinadas demandas. E falava, cara, isso aqui... Porra, imagina se aqui... A demanda em si era uma oportunidade. Exato. Cara, se nos Estados Unidos está assim, imagina no Brasil. E foi isso que eu fiz em 2017. Eu estava nos Estados Unidos já, né, na época casado. Fiz a minha esposa ir para os Estados Unidos, depois voltar para o Brasil. Acho que foi um pouco... Né, fizemos as duas pernas. E falei, eu preciso empreender, eu quero empreender. Já era um desejo grande que eu tinha. Já tinha ensaiado fazer isso. O mosquitinho do empreendedorismo mordeu. Eu já tinha ensaiado isso muitas vezes. Né? O meu sócio na MoveStack, o Marcelo, que foi meu sócio na Cumulus, que é a empresa que eu vendi para a Logicalis. Ele foi também meu primeiro sócio, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, ele com 17 anos, a gente tinha uma agência de webmasters, assim, né? Na época que a gente fazia design e programação, a gente não chamava design ou programação, a gente chamava webmaster. Exato, era uma agência web, exato. Então, foi lá que a gente começou os nossos primeiros passos, assim. Obviamente, quase um side job ali para nós, né, na adolescência. E aí, em 2017, eu voltei aí, efetivamente, fazendo algo, né, tipo, construindo um negócio. Largou o emprego e agora eu vou empreender Mas é óbvio, foi um namoro antecipado, né? Então, na verdade, 2017 foi quando eu executei, mas 2015, nos Estados Unidos, eu já estava... eu já fomentando essa ideia de... Muitas... Eu já executava algumas coisas. Vou dar um exemplo. Eu e o Marcelo, a primeira ideia que a gente teve, a gente executou, mas, assim, um perdão do meu francês, foi uma merda, né? A gente viu, cara, não vai dar certo isso. Mas eu poderia ter ganhado muito dinheiro com aquilo, né? Depois eu vou explicar o porquê, vocês vão entender.
Em 2015 tava um certo hype em termos de cripto, mas ainda, assim... Bem no comecinho, bem no comecinho. Pouca gente Pra sabia. você ter ideia, o Bitcoin tava em torno de $1.000 na época. Foi quando eu entrei, mais ou menos, em 2015. 2015, Tava em torno de $1.000 e o Marcelo, ele já era meio ávido, assim. Ele já tinha uma certa quantidade de Bitcoins, inclusive. Ele comprou na época de $300, $400. E aí o Marcelo ele falou, cara, você tá nos Estados Unidos. O que o brasileiro faz nos Estados Unidos? Pô, o cara compra, ele precisa fazer um monte de compra aqui. A gente tem um spread aqui em termos de imposto, que é o IOF. Né? Se o cara ele passa um cartão de crédito, é uma taxa um pouco maior, né? Na época acho que era 6%, 7%, algo em torno disso. Na época tava alto, né? Se ele vai fazer a conversão em cash, né? Tirando agora que a gente tá em conversa de aumento ou não, né? Do IOF para 3,5%, mas é 0,38%. Mas, cara, ainda assim tem toda uma logística. E se a gente fizer o seguinte, cara? A gente usa a cripto como o meio de transferência de moedas. Que, na verdade, cara, é totalmente factível e muita gente faz isso hoje. O cara transfere o dinheiro pra gente em real aqui no Brasil, a gente faz a conversão na hora pra cripto, compra em cripto, compra em dólar e a gente emite um cartão pré-pago, manda pro hotel pro cara nos Estados Unidos. Pô, cara, genial essa ideia. E aí fomos lá, compramos, cara, e por isso que eu falei, a gente poderia ter ganhado muito dinheiro. A gente comprou coisa de 50 bitcoins. Caramba. A gente realmente investiu dinheiro nisso. Ele já tinha... Fazia o spread, fazia a conversão em Bitcoin mesmo. A gente fez para alguns amigos. Em 2015 não tinha outras. Não tinha nada. Não tinha banco, esses bancos, tipo Avenue, Nomad, não existia isso. Então, na época, a gente falou, pô, cara, a gente pode fazer essa transação e a gente chegou a fazer para alguns amigos. Só que aí, obviamente, quando a gente foi falar, cara, a gente precisa agora entender como oficializar esse negócio. Pô, cara, aí tem uma série de regras. Aí tem Bacen na jogada, né? A gente falou, pô, a gente vai se tornar uma fintech, então... E aí, naquela época, ainda não tava, assim, um boom de fintechs, né? 2015, pô, cara, acho que Nubank nasceu quando? Talvez... Depois, 16, 17. Então, assim, a gente começou a falar, cara, não é por aí. O que a gente fez? A gente vendeu a maior parte dos bitcoins. Né? Então, esse é o ponto, né? O Marcelo até manteve, mas, assim, óbvio que depois uma alta... Cara, é difícil você prever. Difícil. O Bitcoin chegou a 17 mil. Porra, lógico que o cara vai vender. Depois você vê 3 ciclos, você consegue ver o quarto. Mas quando você tem o primeiro, você não consegue... Não tem como, não tem como. E aí depois tem uma queda. Geralmente o ciclo um pico, aí tem uma queda brusca. Então, $17 mil, $5 mil. Aí fala, pô, cara, agora que chegar a 17 eu vendo. Eu vou chegar a zero. Ninguém imaginar acima de $100 mil, né? Tem gente falando de... sei lá, futuro $800 mil, enfim, coisas que a gente não consegue ver hoje, né? Mas se eu tivesse, né, como voltar no tempo, eu provavelmente teria mantido no mínimo os bitcoins lá e não mexido, né? Sem dúvida. Mas, e aí assim, a gente, cara, várias outras ideias, Home Automation na época, Raspberry Pi, porrada de coisas, tô falando 2015, tá? A gente programando, a gente era muito tech. Ideia de geek, né? Mas 2017 aí sim eu falei, cara... Você acha que essa ideia do Bitcoin foi uma ideia à frente do seu tempo? Com certeza. Era questão de timing, era questão de, cara, uma série de coisas... O mercado não estava preparado? Dinâmica, logística, não existia um preparo, na minha opinião. É o cara que teve a ideia do iFood antes do 4G, assim. Eu tenho algumas histórias de... Eu sempre fui muito inovador também, né? Eu tenho 32 anos de mercado. De mercado, caramba. Primeira startup, porque a minha agência de web design eu criei em 96. Pô, cara. Bem... Pré-bolha. Pré-bolha, vi bolha, vi tudo. Eu passei por tudo nesse mercado. E essa época era uma época, pô... excelente, né? De vacas gordas, né? Depois veio ali o período de 2000 a 2004, que foi super, super fraco, né? Claro. Mas eu olhando para trás, eu vi várias iniciativas que eu tive que foram muito à frente do seu tempo, né? Você faz, o negócio é legal, porra, mas se eu tivesse lançado talvez 3 anos depois, teria tido uma aderência maior. E aí, como você lança muito cedo, se você não tem um fôlego, né, financeiro para sustentar aquilo até o mercado tá pronto, você morre. Né? E eu morri algumas vezes por causa disso. E eu falo muito disso. Eu já tive várias conversas assim, com empreendedores e sempre deixei claro, o timing é mais importante que a ideia. O timing é mais... A ideia pode ser muito boa. Execução, timing claro. É muito melhor do que a ideia. E o timing às vezes é mais importante que a execução. Porque o cara executa maravilhosamente bem. Fora do timing também não vai funcionar. Exato, não vai funcionar. Sim. Então, na tríade, né, entre ideia, execução e timing, eu acho que o timing ele acaba sendo... Ideia tem... É o deus de todos. A doze and a dime, né? A doze and a dime. A ideia não vale... Tanto que é normal, cara, não sei se eu vou te contar minha ideia, vou assinar um NDA. Cara, então não me conta, cara. Então eu não tentei pra perder, porra. Eu hoje tenho uma empresa de software, né? E a gente recebe muita startup querendo fazer MVP e tudo mais. Sim. E normalmente o cara, né, até por um certo apego à ideia, né? Vamos assinar um NDA aqui. Tá bom, a gente assina o NDA, beleza, não tem problema. Mas, cara, eu não vou roubar a tua ideia, cara. Não é a ideia. Não né? é o seu foco, né? Imagina, não tem... O lance é a execução. Exatamente.
E a construção do produto é outra coisa que também é só um pedaço, né? Tipo, você tem uma software house, né? Uma empresa de software. Talvez na cabeça do cara ele tem capacidade de construir, mas, cara, construir um produto é muito diferente de executar uma ideia, executar um negócio. E você que é desenvolvedor, também nem tudo se resume a código, né? Não. Ainda mais hoje, na era da IA. Pois é, que tá muito mais fácil, né? Claro. Inclusive, essa coisa da geração de software com IA, eu tenho essa visão de que isso vai expandir ainda mais as possibilidades de empreendedorismo. Com certeza. Porque antes era uma barreira, o cara precisava... Às vezes o cara tinha uma ideia, precisava arrumar um co-founder técnico para desenvolver, né? Um CTO. E hoje, de repente, ele já consegue fazer um MVP sem isso, né? E aí eu vou te responder o que é a MoveStacks, porque, cara, assim, a gente não combinou, mas casa muito bem. A MoveStacks justamente nasceu para ser o provedor de cloud para essa geração de desenvolvedores. Legal. Então, a nossa ideia era simplificar a parte de deployment do código gerado por IA, por exemplo. Entendi. Então, todo software... Bem, vamos falar de cloud primeiro. A AWS nasceu em 2006, 2007, 2006 nos Estados Unidos, né? O Brasil um pouquinho depois, mas assim, 2006 nos Estados Unidos, cara, a experiência de como gerenciar nuvem é a mesma desde lá. Né? Então, você tem um portal, uma console, que na verdade a cada ano aumenta a complexidade, e aí nasceram alguns incumbentes que simplificaram isso. Então, você tem hoje Vercel, Supabase, Railway, Render, tem uma porrada de caras que eu poderia... Netlify e assim por diante, que eles vieram tentando trazer o quê? Uma simplificação, uma experiência mais developer, menos infra, menos DevOps. Menos DevOps, sim. Exato. Então, o que a gente entendeu na construção da MoveStacks cara, ainda existe uma forma de simplificar ainda mais. Em vez de ser developer-friendly, a gente deveria ser builders-friendly. Então, se o cara entra no Lovable e ele gera o front-end dele, né? E o código tá ali, e o cara baixa, e ele consegue subir na máquina dele, porque no cursor o cara fala, cara, como que eu subo isso? Na hora ele fala, roda um npm install aqui, e npm dev e tá no ar. Ele fala, legal, e agora? Como que eu subo, né? Pro deployment. Então, aí ele tem que aprender sobre AWS. Então a gente criou a MoveStacks, ela é uma interface, ela é uma cloud com uma interface extremamente simples e intuitiva. Então você entra lá, app.movestacks.com, cara, Google Login, ou GitHub Login, ou até, né, cadastra seu e-mail direto. Cara, sobe um negócio que é uma tela super simples, novo projeto, e aí, cara, já integra com o GitHub. Se o cara quiser subir, fazer upload do arquivo ao invés de usar o GitHub, beleza, porque às vezes ele não tem autonomia, né, não conhece nem como que é repositório, como que, né, faz a gerenciamento de versões, etc. E, cara, com um clique o cara dá um deploy, põe as variáveis de ambiente. Né, você, obviamente, usa uma cloud por trás disso. A gente usa. Hoje a gente usa majoritariamente a Microsoft, né? Uma coisa... Pela relação que você tem. A gente tem 2 CTOs na MoveStacks. Eu não sou CTO, eu sou CEO, né? Acho que entre os técnicos eu sou o que me comunica melhor, né? Eu sou o que tem mais soft skills. Então, legal. Geralmente é isso que acontece, né, cara? O que consegue falar com a menina na festa é o cara que vira o CEO, né? E o cara que gosta da caverninha vai... Exato, fica lá no escritório. Só que a gente tem 2 CTOs na MoveStacks, né? A gente tem o Rodrigo trabalhou comigo na Microsoft. Em 2010 ele mudou para os Estados Unidos, ele foi pro time do Windows, então é um cara que desenvolveu, cara, várias versões do Windows, participou do desenvolvimento. Legal. Depois ele foi pro time do Azure, ele saiu, foi pra AWS, desenvolveu vários serviços da AWS, inclusive ele tem patentes com a AWS. Legal. Então assim, pra mim, quando eu falei, vou montar a MoveStacks pós-Acúmulos, que foi uma aquisição pela Logicalis, e aí eu tinha uma liquidez, tanto eu quanto o Marcelo, pra gente ficar anos sem ter um salário, investir em produto, porque produto é aquilo que a gente tá falando. O produto ele é até mais complexo, porque não envolve só time, envolve construção. Sim. E produtos complexos como o nosso, que cara, por mais que a gente é uma abstração de complexidade de uma nuvem, ou seja, a gente não tá fazendo o setup da infraestrutura, cara, é muito complexo você criar todo esse orquestrador, esse control plane, né, de ficar subindo, descendo recurso e tudo mais. E assim, o Marcelo e o Rodrigo, assim, de fato a gente precisava de 2 caras muito bons. E o Marcelo e o Rodrigo fazem um par muito bom. Co-CTOs, primeira vez que eu escuto falar disso. Co-CTOs, eles são co-CTOs. Co-CEO já é mais comum, é mais comum. Na verdade, o co-CEO é quando tem 2 caras que são... tem um soft skill muito bom e aí os caras não conseguem definir. Às vezes vende uma fusão e aí cada um fica com o seu ego, né? Eu não acredito em co-CEO, a verdade é essa. Eu assim. também não. Cara, a Kari e Jaime, se tiverem ouvido na Fúria, acho que é o único lugar, a cara defender, né? Que existe uma possibilidade de ter co-CEOs, eu vou explicar o porquê. Na Fúria, o Akari, né, o André Akari, talvez você, né, tenha ouvido falar ou conheça, né? Um cara que fez a carreira aí no poker, né? Super conhecido e super inteligente, um cara que eu admiro pra caramba. Ele é o CEO da Fúria, mas ele trata tudo que tem relação com marketing, negócios, estratégia, parcerias e tudo mais. O cara das relações. Exato.
O Jaime é o cara que cuida de toda a parte de performance. E aí faz muito sentido, porque a Fúria é exatamente a intersecção de performance com influência, né? Uhum. Então a gente até tem uma tríade lá, que é performance, comunidade e entretenimento, né? Então, assim, comunidade, entretenimento tá mais com a Kari e performance tá com o Jaime. Então o Jaime, os 11 times que a Fúria tem, que tá em Counter-Strike, Valorant, League of Legends, agora a Kings League, que tá um boom, né? Inclusive a gente foi campeão aqui no Brasil, agora estamos lá na França jogando Mundial de Clubes, a Porsche Cup, enfim, tudo isso tá com o Jaime, obviamente ele tem uma equipe e tem 110 atletas debaixo dele. Legal. Né? Já o Akari tá com todos os outros 140 pessoas que estão no staff, que estão ali na parte de criação, marketing, influência, digital, etc. Qual é teu papel lá na Fúria? Cara, o meu papel é justamente ali, junto com a Akari, ter esse braço mais de parceria, negócios e growth. Que, assim, a Fúria também foi... A Fúria nasceu em 2017, assim como a minha primeira empresa. Né? Então, em 2017 eu tava voltando pro Brasil, com R$200 mil no bolso. E aí, não sei se eu tenho... Bem, eu tenho licença poética pra falar, minha esposa, não sei se ela vai gostar muito disso, né? Mas eu voltei com R$200 mil no bolso, eu tinha construído uma casa, fiz um pequeno patrimônio, né? Morando nos Estados Unidos, ganhando em dólar, mandando dinheiro pro Brasil, enfim, aquela história de governador Valadares, né? Eu sempre falo, porque eu sempre encontrava alguém que era de governador Valadares nos Estados Unidos, né? Então, assim, o cara chega em governador Valadares, tem palácios, né? Porque a galera... É quase que uma coisa cultural da cidade, cultural, né? A galera, todo mundo usando Tommy, né? Lacoste, coisas do tipo, porque tem uma parte da família, às vezes, que tá nos Estados Unidos. Então, eu consegui fazer isso, e aí, em 2017, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com dinheiro no bolso, minha casa construída, só que eu voltei, cara, com a ideia do negócio e montei o negócio. Cara, esses 200 mil, acho que eles foram em coisa de 6 meses, 7 meses, né? Só que eu não falei fácil, pra mim. Né? Só que, cara, como homem, a gente tenta abstrair um pouco da família, né? Então, o dinheiro, cara, foi. E aí, cara, assim, e agora que eu faço? No 8º mês, a gente começou a realmente aí dar mais certo, o negócio começou a girar e a gente, né? Teve 2 meses ali de perrengue. Cara, teve. Não, minha esposa lembra muito bem, assim, foram momentos de tensão, quase divórcio, né? Porque... essa é até umas coisas... Eu não tenho licença poética para falar muito sobre esse tema, mas, cara, o dinheiro dentro do contexto familiar, eu acho que até talvez seja o top 1, sim. Né, ou top 2 motivos de separação, né? E eu acho que essa é uma das coisas que eu não tento romantizar no empreendedorismo, assim. Cara, se a tua família não tiver comprada, se a tua família não tiver visão do que tá acontecendo, a chance da merda é gigante, assim. A chance da merda é muito grande. Tua esposa é empreendedora também? Minha esposa virou empreendedora depois. Depois. Quando nós voltamos em 2017, então 2018... Ela olhou assim, isso aí é muito perrengue, mas eu quero fazer. Na verdade, não. É que assim, cara, eu venho de serviços, né? E assim como você também tá inserido nesse contexto. E serviço, cara, não escala se você for um consultor. E a minha esposa, ela é formada em história, ela deu aula em escolas internacionais e tal, e ela veio pro Brasil trazendo um conceito que é o conceito de tutoring. Que é você não dar uma aula de força escolar, você, na verdade, ajudar o estudante a avançar a sua carreira acadêmica. Então, você não simplesmente vai lá dar um reforço de matemática. Você entende, cara, como que esse cara aprende matemática? Qual que é a dificuldade? Uma visão mais holística da educação. Muito mais holística da educação. E é muito legal. Tanto que, cara, é um serviço de alto valor agregado e, obviamente, muito mais caro. E imagino que talvez quando ela começou, não tinha encontrado também um caminho de escala, mas talvez agora com IA, talvez Muito pelo contrário, na verdade. O que acontece é que ela trabalhava assim... Como ela dava aula para muitos alunos de escolas internacionais que saem às 3 da tarde, né? Pensando numa escola americana, né? Tipo uma Graded, por exemplo. Eles saem 3 da tarde. Então, ela começava a dar aula 4 da tarde, ela chegava em casa às 10 da noite. Ela tava ganhando super bem. Ganhava mais que eu, inclusive, né? Que tava ali passando perrengue, né? Mas sim. Eu falei pra ela, olha, serviço não escala se você não tiver mais pessoas. A sua venda, o seu produto, né? A base da sua pirâmide são pessoas, né? É o que você vende, é capital humano, né? Então, eu junto com ela sentamos e a gente montou ali a ideia do que seria a empresa dela, chama Smart Tutors a empresa. Hoje ela tem 23 professores. Legal. Altamente especializados, todos bilíngues. Ela capacitou todos esses caras. Na verdade, acho que no decorrer da carreira da empresa dela ali, né, da trajetória, deve ter passado uns 50, 60. Inclusive, muitos do que passaram hoje são professores de grandes escolas internacionais, porque ela fez uma base né? Ela acabou virando como que fosse uma vitrine mesmo para essas escolas. E é uma empresa que está indo super bem. Mas, assim, veio muito do contexto de ter uma cabeça empreendedora dentro de casa, mas ela, cara, ela abominava. Ela não nasceu nesse mundo, não foi uma coisa que foi construída. O cara é vice-presidente da Dell, né? Um cara que fez carreira, foi presidente de grandes empresas. Bem executivo. Que, cara, tem o seu mérito. Pô. Sim, sem dúvida. O cara construiu um baita patrimônio, uma família e tudo mais, assim...
Mas tem que ter o seu ônus também, né? É o que eu sempre falo, né? Eu até... Esses dias eu tava refletindo com um amigo, né? Se e aí vamos pensar no contexto de um casamento, né, tradicional. Se a tua mulher espera que o príncipe encantado dela seja o cara que faz carreira numa empresa, que eventualmente vai ter um bom salário, vai ter, né, viagem de classe executiva e tal, trazer segurança, estabilidade, vai ter boas escolas e tudo mais, 30 dias de férias por ano e coisas do tipo, cara, não empreenda, assim. Tipo, ela não tá preparada para isso. Porque o empreendedorismo, ele traz essa consequência de uma vida não linear. Sim, altos e baixos, Muitos altos e baixos. E aí entre safras. Sim, com certeza. Aí eu aproveito esse gancho para te perguntar, assim, como é que você lida, né? Eu também tenho as minhas histórias de altos e baixos. Sim. Mas da onde que a gente tira forças e cabeça e mental mesmo para aguentar quando o negócio, às vezes, não tá te dando sinal de que vai dar certo, que, né? Cara, vamos lá. Se você tá empreendendo com um sócio, eu acho que, cara, tá com seu sócio ali e assim, uma coisa que eu queria trazer aqui, um pouco polêmico talvez, se você tem um sócio, cara, esteja na frente dele. Tipo assim, Como assim na frente dele? Fisicamente falando. Sim, entendi. Porque virtualmente, cara, é impressionante, assim, eu e o Marcelo e o Rodrigo, todas as vezes que a gente tava em momentos mais de baixa, virtualmente a gente não conseguia sentir, vamos dizer, a força que deriva de você dividir os problemas com uma pessoa. Óbvio que você sente, mas muitas vezes o que acontece? Terminou a call, cara, é um ambiente solitário. Empreender é isso. Inclusive, quem tá mais no topo, né, o CEO, certamente... Muito mais solitário. Muito né? mais solitário. Então, assim, eu acho que derivar... eu costumo falar que a criação... Quando a gente fala de comunidade, né? Eu tenho, acho que um pouco de experiência de comunidade por causa da Fúria. A comunidade, ela nasce a partir de mesmos ideais, mesmas dores, né? Então, assim, eu acho que... E esse senso de pertencimento dentro desse contexto de onde derivar força, de onde você ir para um lugar que as pessoas vão te entender, eu acho que é através desse contato mais humano mesmo. E aí, imediatamente, são os seus co-founders. E de maneira secundária, cara, eu acho que talvez alguns grupos, assim, que você... A sua empresa hoje, ela é presencial? Você tem escritório, time, cara, ou é remoto? A minha empresa mais legal, assim, você vai ver lá no Movestex, a gente tem 500 usuários, vários países utilizando, 56 países diferentes. Legal. São 3 pessoas. Eu, Marcelo e o Rodrigo, literalmente. Então, assim, Legal. a gente acabou montando um negócio que é super lean, né? Extremamente lean. Mas, assim, a gente, infelizmente, por uma questão logística, o Rodrigo mora nos Estados Unidos, ele tá vindo agora em julho pro Brasil, pra gente justamente começar a ter uma rotina um pouco mais presencial. O Marcelo, sim, aí o Marcelo eu vejo ele 2, 3 vezes por semana. Também a gente não tem essa... É majoritariamente presencial, com certeza. Até porque minha esposa ia me matar se eu ficasse em casa todos os dias, né? Então eu até fiz um escritório pra mim, deve ser um espaço desse estúdio aqui, onde eu e o Marcelo a gente trabalha. Eu saio de casa pra trabalhar nesse escritório. É coisa de 5 minutos da minha casa, mas eu faço isso. Legal, isso é importante. Isso é uma outra coisa importante. Eu acho que ter uma rotina é extremamente importante, porque o fato de você não conseguir manter uma rotina também te traz, muitas vezes, uma pressão emocional de coisas que fogem do seu controle. E, cara, eu acho que o mais importante é mentalidade, reforçar a mentalidade através, na minha opinião, cara, a opinião do Thiago aqui, terapia. Cara, eu sei que parece uma coisa assim... Você tem quantos anos, Thiago? Eu tenho 36. Eu tenho 50 e... Faço terapia há muitos anos eu também, faz diferença. Eu diria eu sempre fiz terapia, tenho meus problemas de infância, né? De desapego da mãe, né? Assim, eu era muito apegado à minha mãe quando era criança, sabe? E aí a minha mãe acabou me colocando pra fazer psicóloga, assim, terapia. Na época, cara, quando você é criança, você vai brincar com a psicóloga, né? Mas me fez super bem. Mas tá rolando um trabalho ali que você nem vê, né? Rolou tão bem que a minha mãe hoje, ela brinca. Ela fala assim, puta, eu não devia ter colocado você na psicóloga, você é muito separado de mim agora, né? Eu não queria ser o mama's boy, né? Como o pessoal fala nos Estados Unidos. Mas assim, eu sempre fiz de alguma maneira, mas a partir dos meus 28, 20, ali, quando eu tava começando realmente a empreender, cara, assim, eu não parei mais. E toda semana, meu psicólogo Elmiro, o cara é excelente. E assim, o legal é que ele acaba te ajudando a criar repertório. Porque no fim é isso, né? Cara, acho que os últimos 3 podcasts que eu participei, eu tenho a mesma porcaria do livro que eu li, porque fez uma mudança significativa na minha vida e foi uma recomendação ao psicólogo. Que é o lance da pressão emocional, né? Então, eu tava num momento assim, cara, que eu já... Mas qual é o livro? Eu vou falar, chama A Única Coisa, do Gary Keller. A Única Coisa. E o título é meio autoexplicativo, tá? Mas você vai entender. Eu tava numa toada assim, cara, eu preciso vender
sei lá, 10 milhões de reais. Uhum. Tô na fúria, preciso ajudar a trazer 10 milhões de reais de receita, sei lá, o que for. Cara, isso traz uma pressão emocional dentro do contexto da psicologia mesmo, de que você tá tentando atingir um objetivo que é extremamente, cara... Difícil, né? É longo, exato, é desafiador. E a única coisa, ele realmente desconstrói essa visão de algo lá na frente. Ele fala, cara, a pergunta que você tem que fazer todo dia de manhã, qual a única coisa que você pode fazer hoje que vai fazer você chegar mais perto daquele objetivo, que vai fazer mover esse ponteiro. E aí eu consegui tangibilizar. Então, por exemplo, dei o cenário comercial aqui, né? Vou vender 10 milhões. Cara, não pensa assim. Pensa que hoje você vai mandar 10 e-mails para 10 prospects. Cara, é impressionante como isso tira um peso das suas costas. Porque você se sente, de alguma maneira, útil, né? No sentido de que você tá executando algo, você não sente, puta, um inútil, o que eu fiz hoje? Já teve esse sentimento, né? Não, com certeza. No final do dia você fala, caraca, o que eu fiz hoje? Você fez um monte de coisa, mas a sensação é de que você não deu aquele passo, aquele 1 metro pra frente. Então, né? a partir do momento que você faz essas pequenas, únicas coisas, porque assim, você não precisa falar só, hoje a única coisa que eu vou fazer é mandar 10 e-mails. Se mandar 10 e-mails, fica de braço cruzado. Não é isso. Cara, qual que é a única coisa, por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero ter um shape melhor. Qual que é a única coisa que você pode fazer hoje? Cara, hoje eu posso correr 30 minutos. Beleza. Corre 30 minutos, cara. Não fica pensando no seu shape. Qual que é a única coisa pra eu chegar em 10 milhões? Cara, manda 10 e-mails hoje. Qual que é a única coisa pra, sei lá, me reconciliar com a minha esposa que eu briguei com ela? Manda flores pra ela. Então, assim, tem coisas que você não vai poder mudar. Cara, na psicologia tem gente que trata isso de maneiras bem diferentes, né? Tem as gavetinhas, né? O que você pode fazer agora, o que você não pode fazer, né? E aí tem várias brincadeiras diferentes pra isso. Mas esse livro, de fato, me fez, de uma forma muito simplificada, pensar na única coisa que eu posso fazer no dia. Então, isso me trouxe, cara, um repertório em termos de pressão emocional, psicológica, assim, absurda. Legal. A terapia também sempre me ajudou bastante. Eu tive diversos momentos. A gente pode falar um pouco de momentos difíceis, né? Momentos ruins. Ao longo da minha carreira, eu tive uma fase que eu tive uma projeção de mercado muito grande, comecei a dar muito palestra. Os podcasts não eram tão populares na época, mas eu dei algumas palestras sobre essa questão da resiliência e de um certo... E um pouco contra esse certo romantismo que a indústria faz em relação ao empreender, né? Que é uma coisa maravilhosa, você vê a parte bonita que tá lá, né? O palco lá no Instagram do cara que se deu bem, do Jeff Bezos que ficou bilionário, de não sei quem. Mas para cada um que ficou bilionário, você tem milhares que sofreram, que tiveram perdas, não necessariamente, ou não somente dinheiro, mas perdas emocionais, famílias e relações e tudo mais, que é sempre um aspecto difícil. E eu tive a oportunidade de falar sobre isso algumas vezes, né? Em algumas palestras, até mesmo em alguns podcasts. Eu lembro que eu participei do Nerdcast número, sei lá, caramba, que legal, dezena, qualquer coisa. Hoje em dia eu não consigo acompanhar mais, assim, tem muito conteúdo, né? Mas eu era fãzaço do Nerdcast. Não, muito legal. Mudou muito, né? Mas enfim. Mas é difícil falar sobre isso, né? As pessoas não gostam de falar dos seus perrengues, das suas merdas e das dificuldades. Mas a grande verdade é que a gente aprende com isso, né? Quando a gente consome... eu consumi do empreendedor de sucesso. O que ele fez de certo para chegar lá é legal, com certeza. Claro. Mas, cara, o que você fez de errado também é um baita aprendizado. Muito, né? muito. E o que você tem, assim, de... Eu tenho fiz de errado? Quais são as lições que você aprendeu ou que você pode compartilhar em relação às coisas que deram errado, entendeu? Cara, se a gente for falar de um nível mais tático, assim, de execução mesmo... Nossa, cara, podia fazer uma lista aqui, mas vamos lá. Primeira coisa, escolher sócio errado. Cara, eu tive 17 sócios na minha vida, você acredita? 17? Eu tive uns 10 negócios diferentes até hoje. É muito louco. Eu tive um negócio que tinha 6 sócios. Foi uma grande besteira que eu fiz na vida. A minha empresa de serviços tinha 5 sócios. E ali que foi o que eu fiz uma escolha errada. Muito difícil gerenciar, né? Possível. Cara, vou contar pra vocês aqui o resultado da escolha. 17 fundamos a empresa, 19 mais claro do que nunca que o sócio era errado, 20 assédio de tão errado, ia acontecer uma porcaria na empresa. Tivemos que tirar o cara. 3 milhões de reais. Pra tirar o cara. Então, assim, a gente teve o quê? Risco de passivo, grana, perda financeira,
né? No fim, não foi uma perda financeira, porque foi uma negociação ali de mudança e tal, mas assim, ninguém tá ali. Você teve sócio com alguém que era... Que me roubou? Amigo. Não, amigo antes de ser sócio? O Marcelo é o único. Mas continua sócio e relação boa. Muito boa. Mas aí talvez tenha um aspecto de valores, de princípios. A gente se compartilhou muito. A gente, cara, cresceu juntos, né? Então, eu acho que esse é um nível diferente, assim, de sociedade, que pode dar muito errado, mas no nosso caso deu certo. É o cara que eu mais brigo. Não, sem dúvida. É o cara que eu mais brigo. É o cara que a gente tem assim, quem vê fala, nossa, esses caras vão se mais, nossa, nunca mais. Não, no outro dia a gente tá bem. Eu tive uma empresa chamada Camiseteria em 2005, que era um e-commerce de camisetas. Pô, é conhecida a camiseteria pra cacete. Foi super legal. Que é uma relação com o Nerdcast, não tinha? Sim. A gente fez parceria. Que legal. Pô, agora eu tô conectando algumas coisas. E meu sócio fundador no Camiseteria, o Rodrigo Davi, a gente tinha uma história muito legal. Ele eventualmente saiu, muitos anos depois, mas era bacana porque a gente saía na porrada dentro do negócio, cara, mas a gente fechava a porta do escritório, acabou. Tava tudo certo. Cara, era amizade, entendeu? Isso aí. Eu conheci minha esposa por causa dele. Pô, que legal. Então, mas não é comum. Não é comum. Não é comum. É raro, na verdade. Eu hoje tenho o Rafael, que é meu sócio na Software, e eu já falei pra ele, cara, eu já tive muitos sócios. Em termos de fit, o melhor sócio que eu tenho até hoje é você. Que legal. E a gente tá há 12 anos juntos já. Porra, muito bom. É muito bacana. É um casamento, né, cara? É um casamento, sem dúvida. Na verdade, até mais... E com todos os aspectos ruins, porque ele não é perfeito, claro. Eu não sou perfeito. Às vezes, né, você tem que ter um atrito ali pra poder resolver alguma coisa. No fim do dia é o que eu sempre falo, cara, tirando o momento que a gente vai pra cama juntos, cara, o resto é igualzinho, velho. É verdade. O resto é igualzinho, assim, tipo, você tem que lidar com o momento ruim do cara, pô, às vezes ele tá... A mulher dele tá com TPM em casa e o cara não tá bem também, pô. Não vai entregar do mesmo jeito. E você precisa entender, tem coisas... Só que você precisa também ser claro e falar, cara, tudo bem, mas, pô, a gente tem isso aqui pra fazer. Não tem problema você não fazer. Só que a gente tem que ter comunicação. Qual que é a base de um casamento? É comunicação, cara. Sem dúvida. Então, assim, todas as vezes que eu percebi que eu tive uma má relação com o sócio, o problema principal era a comunicação. Quase todas as vezes. Porque ou existia segundas intenções veladas, e aí óbvio que não existia comunicação para aquilo, né? Pô, se o cara quer... Vira uma bomba aquilo, lógico, né? O cara quer se dar bem numa coisa e... cara, acontece. Pega uma empresa com 5 sócios, sempre vai ter um cara que é mais ambicioso, e não vou falar de ambição, vou falar de ganância mesmo, mais ganancioso. Tem um outro cara que tem segundas intenções com as meninas do escritório, se for um homem, ou se for vice-versa, pode acontecer também. E, cara, e tem um cara como eu, que sempre foi o cara pensando no bem maior que a empresa. Então... vamos discutir aumento salarial. Fala, galera, não tem aumento salarial, vocês estão loucos. Não, mas eu acho que tem que ter. Tipo, cara... Bacana, então, assim, também acho que tem que ter, mas não dá. Não dá, exato. Não, mas... Então, assim, no fim do dia, a comunicação é importante. E saber lidar com esses arquétipos das pessoas dentro de um contexto de sociedade é muito complexo, né? Você já teve alguma situação em que o negócio estava andando e você teve uma sensação ou na prática uma quase quebra de um negócio? Ou várias vezes. Em que você tem que, né, arregaçar a manga e salvar o negócio? Cara, que a minha esposa não ouça isso. Mas, cara, pega aqui um empréstimo com o banco e bota minha casa de garantia. Fiz isso umas 2 vezes. Pelo menos. Isso é interessante. Eu vou linkar num outro assunto. Mas a minha esposa assinou, né? Então, assim, ela sabia, ela comprou ali, né? Não, ela sabia, mas é óbvio, né, cara? Assim, pô, o que eu tô assinando? Não, vai dar certo, confia em mim. Esse é um aspecto interessante, que os meus negócios que eu criei na vida, tirando um negócio que eu criei em 2000, que eu captei um investimento de um anjo na época, nem sei se tinha esse termo na época, mas enfim. Tirando esse negócio que eu tive em 2000, todos os meus negócios foram bootstrap. Né? Perfeito. E é um pouco isso, né? Quando você tem a folga do dinheiro do VC, você é menos responsável. Quando você tem a tua casa na frente, você é muito mais responsável. Você tem que fazer acontecer. É isso aí. E eu tenho que mudar o negócio de tal forma, mesmo às vezes abandonando crenças que você tinha, né? Apegos a um produto, a uma ideia e tudo mais, porque, cara, eu não posso perder minha casa. Você não aceita como diz no VC, a gente chama esse sistema de write-off, né? Que é o cara que, perdi o investimento. Cara, você não aceita um write-off. Não aceita. Você não aceita, porque não existe write-off pra você. Aquilo ali é o seu plano A, B, C. É o lance de dar valor ao dinheiro, né? É isso aí. Quando você ou bota o pouco que você tem para começar,
Ou o pouco que você ganha no negócio, você Uhum. vai reinvestindo, você é muito mais criterioso, você Lógico. não gasta de tão, né? É, O dinheiro de VC vai muito mais fácil, sem dúvida. eu acho que existe uma linha tênue aí entre o cara que que insiste por resiliência, como a gente tava falando aqui. Então, pô, ele tem uma boa ideia, ele é um cara bom. Às vezes é uma questão de timing, às vezes é uma questão de entre safra, às vezes é uma questão de ajustes, né? Aí vamos usar o termos, né, de negócios. Ajuste do ICP, né? Ele tá resolvendo vender para startup, na verdade o negócio dele é vender para pequena empresa. Então, assim, existe uma maturação do próprio empreendedor e do negócio dele. Existe o cara cabeça dura também, né? Tipo assim, você claramente vê, cara, esse negócio não vai dar certo. Aham. Mas o cara, ele insiste porque é o que a gente tá falando. Teve Pô, um apego, né? tem um apego, tem, cara, Aham. precisa dar certo, mas, cara, às vezes você precisa entender É uma diferença entre a insistência de fazer... e a burrice, né? A burrice, exatamente. A insistência pelo motivo certo, né? A insistência e a persistência. É a persistência, né? perfeito, cara. Desculpa, eu acabo sendo muito, muito transparente, né? Exatamente, porque assim, a persistência tem a ver com o negócio que tá certo, Sim. tá no caminho certo, você precisa Cara, persistir pra fazer aquilo acontecer. Sim. E a insistência é aquele negócio que você já viu que tá errado, Exato. não vai dar certo daquele jeito, e você insiste e não desiste daquele negócio. Né? E os dois têm aprendizados, assim, né? Eu, por exemplo, assim que eu vendi a Cumulus em 2000... Na verdade, a gente começou a vender em 2020, então foi uma venda faseada, né? A Logicalis tinha opções... explicando brevemente, eles tinham call options, né, de compra, né? Então, eles tinham opções de compra da empresa num período de X tempos. Óbvio que tinha metas atreladas pra gente obrigar eles a comprarem, mas não necessariamente tinha metas para eles terem o desejo de comprar, e eles foram adquirindo, então foi interessante. Tem algumas pessoas que devem estar lá até hoje com um pequeno percentual, mas eles hoje, majoritariamente, são donos da empresa, e em 2023 eu vendi 100%, né, do negócio, e eu comecei a investir em startups, né. Mas uma das coisas que eu fiz foi fazer algo que eu queria, que eu gostava, né, e eu tenho um grande amigo meu, Bruno, nós dividimos a mesma paixão por cervejas, né, e aí a gente... Cara, era tipo assim, a gente realmente gostava da alquimia da cerveja, não a cerveja em si. Óbvio, a cerveja a gente gosta, mas a alquimia, o processo, né, de como faz a cerveja, né, a fermentação e tudo mais. E a gente, cara, assim, fomos estudar cerveja e chegamos à conclusão que a gente abriria uma cervejaria. A gente abriu uma cervejaria, chama Deserta, né? Em São Paulo. Em Campinas, né? Minha cidade natal é Campinas, então ficava em Campinas. A gente nasceu com uma cervejaria cigana, né, que é uma cervejaria que não tem uma fábrica própria, a gente fabricava numa fábrica que era especializada em cervejarias ciganas. E assim, cara, a primeira grande regra, não confunda paixão com negócio, né? Então, eu tinha paixão por aquilo. Quando você transforma aquilo num negócio, cara, assim, é muito diferente. Eu entrei num segmento que eu desconhecia, amava o segmento, mas não conhecia tão a fundo. O negócio em si. O negócio em si. E chama Deserta, né? Até o pessoal brinca que o Bruno foi enganado, né? Por causa do Caserta, né? Eu coloquei Deserta por causa do Caserta, mas não, foi em consenso, a gente decidiu algo que pudesse remeter elementos do deserto pra gente trabalhar legal os rótulos, né? No fim do dia, SKU, né? Produto de prateleira, o que vende é rótulo, né? O que vende é o packaging, né? A embalagem. É o storytelling, né? É o storytelling, a embalagem e tudo mais. E assim, por que eu tô te contando isso? Porque esse é o caso clássico da insistência e persistência. Então, assim, 2 anos depois, né? Cortando pra 2 anos depois, minha esposa odiava o negócio, na verdade, né? Porque, cara, você vai trabalhar com cerveja, você vai... Vai tomar cerveja. Vai tomar cerveja, vai estar em festa, você vai estar... É um negócio de noite, né? E a gente acabou pegando uma veia, assim, muito por networking. A gente começou a patrocinar, por exemplo, o Vôlei Renata de Campinas, né? Que é o time de vôlei de Campinas, foi vice-campeão agora da Superliga, né? O Fernando, inclusive, um grande amigo meu, né? Do Vôlei Renata. E, cara, eu tava em jogo do vôlei, né? Então, assim, é uma coisa socialmente... Pra quem quer ser social, pô, cara, é super legal, você conhece muita gente e tal. Mas o negócio em si não fazia sentido, porque, cara, margens baixas, um negócio de logística complexa, câmara fria, porque, cara, você trabalha com a cerveja que a gente chama de cerveja viva, né? Então, você não tem um processo de... A gente até tinha algum processo de caramba, cara, esqueci o nome de pasteurização para algumas coisas, mas no geral a gente preferia ter a cerveja viva. E, cara, aí é muito complexo. Então, 2 anos depois, a gente realmente entendeu e falou, cara, esse negócio não é pra gente. O Bruno vem no segmento de pet, o cara que tem um dos maiores hospitais veterinários na região de Campinas, animal, cara super bem sucedido nisso. Eu venho de tecnologia, a gente ama cerveja. Mas, cara, não faz sentido a gente ter um negócio de cerveja, a gente viu claramente que não é o nosso negócio. O que a gente fez? A gente vendeu pra Bragantina, que, cara... É uma empresa que está há anos no mercado, que produz milhares de litros e, cara, tá crescendo absurdamente. Os caras compraram um negócio, no fim,
Foi uma saída. Rótulo, né? Compraram o rótulo, compraram as receitas, né? A marca continua viva, tá super bem a marca. Muita gente conhece a Cervejaria Deserta, até mais do que antigamente. Legal. Né? Até mesmo aqui em São Paulo, porque eles estão sempre por aqui em eventos e em mercados, em lugares especializados. E, cara, ali é claramente o caso de você entender que, cara, isso aqui não é o seu game. Então. Eu vou te contar a história da camiseteria, né? Que acho que foi um negócio bastante relevante na minha vida. Eu fiquei 10 anos no negócio. Fundei quando... fazendo e-commerce de moda no Brasil, a categoria e-commerce nem figurava entre os top 10 no Brasil, né? E quando eu saí era a segunda, só perdi para eletrônica. Caramba. Então meio que desbravei o segmento no Brasil. Mas é interessante, porque eu também sou desenvolvedor de formação, cara de tecnologia. O Rodrigo, o Davi, que era, né, a gente tinha trabalhado junto, já tinha sido sócio numa outra oportunidade. Designer, viu um negócio semelhante nos Estados Unidos chamado Threadless. Um negócio muito baseado em design de estampa, de camiseta, tudo mais, uma comunidade grande, tudo mais. Fábio, porra, vamos montar esse negócio aqui? Pô, vamos, cara. Bacana. E tem um pouco de tecnologia por trás, se for Sim, ver, né? Exatamente. A base é digital, eu desenvolvi toda a plataforma de e-commerce, Ele tudo sabia mais. design de camiseta e tal. Mas no fundo era varejo. Varejo. Né? E aí eu não sabia, eu não conhecia varejo. Eu não era de varejo, nunca Sim. fui de varejo, né? Fui aprender varejo, aprendi, né, como é que se toca um negócio de varejo e tudo mais. Quebrei o negócio, eu falo que eu quebrei o negócio umas 3 vezes antes de quebrar em definitivo. Oficialmente. Mas quebrei, mas consertei, né? Mas olhando para trás, chegou um momento que eu falei assim, cara, eu sou um cara de tecnologia, eu quero parar de mover átomo, quero voltar a mover bit, que é o que eu faço. Perfeito. Porque varejo era um negócio, cara, difícil, logística complicada. Imagina e-commerce em 2005, correio era um inferno. Cara. Tem um pouco de timing também. E a margem é assim, cara, pequenininha. Sim. Pô, cara, não quero isso, não é pra mim. Aí eu falei, cara, chega. Não dá mais. Muito perrengue, pra pouco retorno. Aprendeu pra cacete? Muito pra cacete, conheci gente pra cacete. A comunidade chegou a ter 500 mil pessoas, era um negócio fantástico. Fantástico. Mas eu percebi que não era pra mim. No final das contas, a verdade é essa. Né? Sem firula. Sim. Muito difícil. Negócio muito difícil. De margem pequena, de fluxo de caixa apertado o tempo inteiro. Sim. E quando que o é o desafio cresce, do varejo mesmo hoje, né? É. Porque por mais que hoje você tenha coisas, por exemplo, a parte logística, legal. Hoje você vai lá no Melhor Envio, você já, cara, imprime etiqueta. Cara, nem sei se podia falar em nome de empresa aqui. Eu falei um monte, né? Nenhum, Cara, você vai lá, emite etiqueta, acabou, já posta lá, Mercado Livre, cara, você tem lá na sua casa, tem um posto de coleta. Só, cara, aumenta a competição. Sim. Então a margem provavelmente deve estar até menor, cara, provavelmente, de como era anteriormente. E o grande problema, ao meu ver, é se você é pequeno, tem um lifestyle business, pagando suas continhas ali, legal, tudo bem. Agora, quando você quer escalar um negócio, é difícil, cara. Que é a mentalidade do empreendedor, que é o cara que não é o lifestyle. Não, eu quero crescer, quero ser maior do que o americano, entendeu? E aí só quero voltar num ponto que você trouxe. Com o IA, eu acredito que o que vai acabar acontecendo, que é o que já está acontecendo, um movimento muito forte no Brasil, um dos caras que lideram é até um amigo meu, Bruno Okamoto, que é o movimento do micro SaaS. É o movimento do cara que cria pequenos produtos que resolvem pequenas dores, muito nichadas, cara, um CRM pra pedreiro. Sei lá, tô dando um exemplo aqui bem, né? Nem sei se existe, olha, quem, né, pesquisem aí, pode ser uma ideia interessante. É que eu acredito que teria que ser no WhatsApp, enfim, tem várias nuances, mas eu acredito que vai gerar muitos empreendedores, mas ao mesmo tempo eu não acredito que são empreendedores com essa mentalidade do crescimento, unicórnio, startup. A ideia de que você pode ter 2, 3, 4 microsites, cada um botando 20 mil pra dentro todo mês e, tô ganhando 100 mil por mês, tá bom pra caramba. Tá ótimo. E, cara, eu posso ser sincero, se alguém me perguntar, cara, qual que é o seu próximo movimento? O meu próximo movimento provavelmente seria alguma coisa nesse sentido. Existe essa ideia do unicórnio individual, né? O único empreendedor que vai valer 1 bilhão, né? Talvez uma holding de múltiplos apps, exatamente, entendeu? Mas que não é uma empresa... Uma móvel... Isso, na verdade, já vem acontecendo. Se você pegar o caso do Instagram, por exemplo, que quando foi vendido pro Facebook, tinha, sei lá, 50 funcionários. Exato. Né? A própria Lovable, esses caras... Super pequenos. Se bem que agora eles querendo ou não, criaram uma tecnologia que é igual, eu brinco, né? Quando você domina a distribuição, ou seja, se a base da pirâmide é muito mais fácil você explodir, né? Tem muito mais gente concorrendo e criando CRMs para pedreiros do que o cara que cria a tecnologia para você criar a tecnologia do CRM. Então, assim... mas de qualquer maneira é isso aí mesmo. Então você já vê os negócios sendo muito pequenos em termos de quantidade de pessoas, valendo bilhões, né? E é razoável você pensar que uma empresa ou um individual ou de uma dupla de pessoas, né? Ou um trio, como é o nosso caso ali, no seu caso, valeu centenas de milhões, eventualmente Pode ser. bilhão de dólares ou de reais, né? Exato.
E isso eu acho que eu vem vejo em parte esse movimento, sim. por causa da própria IA, né? Eu vejo nos Estados Unidos e na Europa é mais forte, né? Mas você tem caras aí, eu vou citar alguns nomes, se vocês quiserem pesquisar aí, John Rush, Peter Levels, esses caras já estão criando isso. São caras que têm holdings com múltiplas soluções nichadas e que eles fazem o que a gente chama, né, de empreender publicamente, né? Building public. Building public, né? Uhum. E, cara, só olhar o faturamento dos caras. 300, 400 mil dólares por mês. Bonito, né? Um cara. Pra dois caras, Um tá cara. maravilhoso. Só que a diferença é que o cara, ele já vive um lifestyle business. Então, o cara... Onde que mora o Peer Levels? Acho que o cara é holandês, eu não sei exatamente. Portugal. Aí outro dia ele tá na Tailândia. Outro dia ele veio pro Brasil. Então, assim... E o que é legal é que ele domina a distribuição, né? O grande segredo, na minha opinião, pro cara que dá certo nisso, é o cara que domina a distribuição. Porque, como a barreira de entrada, tecnicamente, ela não existe mais, ou quase inexistente, o que vai diferenciar o cara que vai dar certo ou não é o modelo de distribuição. É o cara que consegue vender. Então, não adianta nada eu criar o melhor software do mundo se, porra, eu não consigo comunicar aquela ideia aquilo. antiga de que build and they will come, né? Não existe mais isso. Não existe mais. Já não existe há um tempo, mas Sim, agora sim. eu acho que tá mais pesado ainda. Então, cara, não adianta você ir lá, criar uma landing page maravilhosa, fazer um tráfego pago que hoje está caríssimo, né? Uhum. A gente tá falando de CPM CPM hoje de Instagram deve estar de uns 8 a 15 reais, de dólares. Eu lembro, assim. cara, quando eu comecei, o simples fato de você botar um site no ar já era um negócio difícil, né? Já. Você tinha que comprar um servidor, fazer um colocation dentro de um provedor de internet, não era nem um data center, Sim. né? Pra poder conseguir botar um site no ar. Não era qualquer um que conseguia fazer isso. Não. Hoje em dia você tem uma solução com o Vistex que você O Vistex você bota em, cara, em Exatamente. segundos. As minhas LPs todas, as minhas landing pages que eu faço, às vezes eu vou dar uma aula magna na Anima e eu crio uma LPzinha lá pra galera... Usa um Lovable pra fazer. Cara, é que a gente vai lançar agora, semana que vem, a CodeStacks. O CodeStacks Que é o nosso Lovable/Bolt. Legal. A diferença é que, conforme você coda, a gente já deploya o back-end. Então, a gente já tá subindo o banco, a gente já tá deployando pra, tipo, o cara não ter dificuldade nenhuma. O cara vai dar certo, não vai dar certo? Não sei. A gente tá lançando. Enfim, a gente tem já até potenciais interessados em compra da empresa. A gente tá conversando sobre o IP, né? Porque o IP é interessante, mas, assim, a distribuição é o que eu falei. O grande segredo é a distribuição. E distribuição hoje, ou você precisa de muito dinheiro, ou você precisa dominar um canal, e aí o bidding public pode funcionar para alguns casos. Então, por exemplo, o Peter Levels, esses caras, o cara tem milhares, centenas de milhares de seguidores no Twitter, né? Que é onde montar primeiro a comunidade para depois você lançar os negócios e monetizar em cima disso, né? Exato. O Bruno tá fazendo muito bem isso aqui no Brasil. O Bruno Okamoto que eu mencionei, com a comunidade MicroSaaS. É uma comunidade que hoje deve ter 15 mil pessoas. Né? Só no grupo pago dele deve ter em torno de 800 pessoas. Legal. Então, assim, tem um outro cara que é o Thiago Costa, que é do grupo do Bruno também, cara. Ele tem 2 grupos de WhatsApp. Ele criou um primeiro, tá lotado, 1.100 pessoas. No outro já criou, já tá lotado de novo, mais 1.100. Cara, é um puta canal de distribuição pra ele. Uhum. Então, ou você domina o canal de distribuição, ou você tem dinheiro, que aí, obviamente, você pode ainda pagar os altos custos de CPM de Google, YouTube, Meta, Ads, o que for. Ou você viraliza, e aí, cara, é um... É que é difícil, né? É muito difícil. Você não tem total controle sobre esse canal, né? Sobre essa possibilidade. Não tem. Esse é mais Obviamente complexo. que você tem técnica, você tem um monte de coisa pra fazer, mas você não tem controle total, né? Não tem controle. A viralização... hoje, trabalhando na Fúria, eu entendo claramente que, assim, a construção da influência, ela ou depende de dinheiro, né? Então, assim, as marcas pagam para que a Fúria ajude elas, de alguma maneira, a influenciar. Ou a viralização vai acontecer, mas aí, assim, no âmbito mais do influenciador, né? Aí eu tô na visão do cara que muitas vezes é o nosso canal de distribuição de conteúdo. Hoje a Fúria tem 146 influenciadores debaixo da nossa, vamos dizer assim, do nosso ecossistema. Cara, às vezes o cara viralizou porque, ele postou uma coisa... Deu sorte, né? Só que ele postou 1000 coisas antes. Sim. Então, a consistência também é importante. Sim, sem dúvida. Sobre... Você está falando aí de várias coisas, né? O cara tem que entender do produto, tem que fazer o modelo de negócio, tem que fazer a distribuição acontecer. Ou seja, o empreendedor, ele tem... Multifacetas. É um grande generalista, né? Um especialista que virou um generalista. E que tem que fazer tudo acontecer, né? Eu lá na software, o Rafa cuida da parte mais operacional, dos projetos, da execução, e eu cuido praticamente tudo o resto, né? Comercial, marketing, vendas, comercial, visão. RH, e, enfim, tudo mais, né? E isso é uma coisa bem generalista. O que é um negócio que, às vezes, a gente se pega cansado, né? Tipo, cara, é muita coisa. Você vê, eu fico trocando de chave mental o tempo inteiro.
Dentro né? da IA a gente chama de context switch, né? A gente faz a mudança de contexto. Exatamente. Isso pra IA é fácil, mas pro nosso cérebro é mais difícil. Cara, cansa, e pra né? IA é difícil, porque você vê que a IA às vezes ela se perde justamente por isso, por causa da mudança de contexto. É verdade. É um bom ponto. Mas assim, eu hoje tenho esse sofrimento meu, né, de cansaço, né, apesar de fazer o que eu gosto e tudo mais, você tem um cansaço mental mesmo, né? E muitos anos fazendo isso, né? Também, muitos anos fazendo isso e tudo mais. Eu, ao longo dos anos, desenvolvi uma tática de férias que eu tiro 3, 4 férias por ano pequenas. Eu também faço isso. Raramente tiro férias grandes. Prefiro tirar 3 férias de 10 dias do que uma de 30. Exatamente, porque eu acho que você descansa melhor e é importante descansar. E cientificamente foi comprovado que acima Sim. de 10 dias o efeito de descanso mental, etc., é o mesmo de 30. Pois é. A partir de 10 dias, você ficar 12 ou 30 ou 50, vai dar o mesmo tipo de descanso. Pois é. Mas essa é uma das frustrações, né? A gente tem um lado empreendedor, energético, que quer fazer tudo, quer assumir tudo, e vamos aproveitar essa oportunidade, vamos aproveitar essa outra oportunidade, e vamos fazer acontecer, e uma hora, acaba a energia e... Cacete, é o meme do cara dormindo e o cérebro, né? Falando lá. Cara, tive uma ideia, né? O cara acorda, você sabe, né? Essa figurinha, essa tirinha. Como é que você lida com isso, assim? Você tem algum hack pessoal? Como é que você falou um pouco de terapia, mas o que mais que você bota na tua vida que te ajuda a lidar com um pouco com isso? Eu anoto, velho, eu anoto tudo. Tipo assim, se acontece uma coisa à noite, eu já... Cara, você já deve ter acontecido isso na sua carreira, com certeza. Eu já sonhei com correção de bug dormindo, total. Né? Normal. Bota a cabeça no travesseiro que resolve, né? Não, e aí, cara, dormindo, você fala, caceta, aí você acorda, vai lá e resolve, né? Verdade. Então, assim, eu meio partindo desse pressuposto de que muitas vezes dormindo, né, a gente resolve muitos problemas, eu às vezes acordo no meio da noite, literalmente, né, hoje, óbvio, eu não pego papel e caneta, porque eu não tô nem enxergando, né, você tá dormindo com a sua esposa, ele não vai fazer, né, acender a luz, mas anoto no celular ali, acho que isso ajuda a esvaziar um pouco, eu aprendi isso com um mentor que eu tive na Microsoft, que é o Fabrício, chama Fabrício Catai, um cara genial, super inteligente, cara, assim, super crânio mesmo, pra você ter ideia, ele fez a tese de mestrado ou doutorado dele na USP, ele fez poli, trabalhava na Microsoft. Enquanto ele trabalhava na Microsoft como engenheiro de alto desempenho, ele estava fazendo a tese de mestrado dele, assim, de IA. Legal. E ele já estava falando de redes neurais, isso eu tô falando de 2012. Redes neurais, ele já estava falando de redes neurais, de alguma maneira ali, inserindo num contexto de OCR, de visão computacional, coisas que, tipo assim, a Microsoft foi lançar oficialmente algo nesse sentido em 2017, 2018. Então, um cara gênio. E ele justamente falava isso pra mim, falou, cara, eu levanto, eu pensei, tô dormindo, cara, eu levanto, anoto, porque senão minha mente não esvazia. Você vai ficar pensando, e às vezes até pior. E é um estresse mental também. Querer manter a ideia na cabeça, é melhor botar no papel e depois voltar então, cara, nela. eu boto no papel e muitas vezes eu deixo numa gavetinha, né? Ali na gavetinha do tipo, um dia eu revisito isso ou não, né? Talvez seja um problema que eu tô lidando, se for uma ideia, se for algo que, cara, pode fazer sentido. Enfim, acho que é algo que eu uso, assim. Não é um grande hack, mas é algo que eu uso. E, cara, eu acho que uma coisa que também me ajuda, assim, a desconectar um pouco, eu gosto muito de música. Né? Então, a minha carreira, assim... Você tem uma pegada de música eletrônica? Eu tenho. Então, assim, na minha juventude, né? Eu comecei a tocar... Eu ganhei meu primeiro violão de um tio meu que é músico com 7 anos de idade. E aí eu, cara, meio autodidata, eu comprei aquelas revistinhas... Porra, eu nem lembro os nomes, cara, as revistinhas. Na banca, né? Na época, sim. Tinha um monte de cifras, tipo um Cifra Club na banca, né? Acho que até o Cifra Club já existia na época. Mas, cara, eu comprei as revistinhas porque elas ensinavam, assim, né? A fazer minimamente ali os acordes, né? As cifras. E aí eu, cara, me apaixonei pela música, tive banda na minha adolescência, toquei em bandas profissionais, assim, tipo em casamento e festas e coisas do tipo. E aí eu acabei, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu acabei ficando... órfão de músicos, né? Toda a minha base de música que eu conhecia estava no Brasil, né? Então, ali eu acabei me aventurando um pouco mais na música eletrônica, cheguei a tocar algumas festas, assim, coisa do tipo. E hoje, é uma válvula de escape. É uma válvula de escape, produção de música, escrever letras e coisa do tipo é uma coisa que eu gosto, assim. Então, meu Spotify tem aí... Tá lá, tá vivo, é um organismo vivo que eu deixo lá músicas e coisas que vão acontecendo. Na minha vida, porque eu uso muito a base, né, da minha vida pra escrever letras. Tem letra para meus filhos, letra pra minha esposa, letra pra... Legal. Enfim, de momentos acho que até de momentos de baixa no empreendedorismo, entre safras e momentos de alta felicidade. E ali é uma válvula de escape, né? Que acaba sendo também uma válvula criativa, né? Porque você... se você
assim, no geral, se você é uma pessoa extremamente criativa, que no caso do empreendedor é o que acaba acontecendo, né? Um cara extremamente criativo, é um cara que às vezes até tem algum tipo de síndrome, né? Uma hiperatividade, ou até, né? Sei lá, um déficit de atenção, algo do tipo, que faz com que ative muito, né? Essa parte do nosso cérebro. Bem comum, né? É muito comum. Cara, eu acho que você ter uma atividade de alta concentração mental e que você precisa colocar ali de alguma maneira uma válvula criativa para funcionar, acaba sendo muito bom. Tem gente que faz isso com xadrez, com board game, sei lá. E eu gosto muito de jogos eletrônicos também, né? Não tem como negar que a fúria, né, cara? Então eu gosto também de jogos competitivos, assim. Mas é tudo muito tecnologia, tá na frente do computador olhando pra tela, né? Claro, cara, assim, se for, eu pratico a música eletrônica também? A música eletrônica, que inclusive foi por isso que eu consegui, né, manter a minha atividade musical, né, tipo, cara, eu consigo fazer sozinho, né, é quase o one man show, né, praticamente. Legal. Né? Mas assim, eu também, óbvio, cara, sair com meus filhos e passar tempo com eles é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, cara, todo empreendedor é isso. Eu ia justamente perguntar se você tinha filhos. Eu tenho 2. 2 filhos? 2. Mas são novinhos, de 2 e 1 de 1 ano. Eu tenho um de 11. E eu ia comentar que uma das minhas válvulas de escape é justamente essa relação que eu tenho com meu filho, né? Filho único, menino. E aí, o que acontece, uma das coisas que eu desenhei na minha vida é que eu não trabalho final de semana. Não trabalho, né? A cabeça fica, às vezes, no negócio, mas eu não paro no computador para trabalhar. Sim. Né? Às vezes tem uma ideia, manda no celular, alguma coisa assim, mas não paro para trabalhar. Quando você tá no começo da vida, você, bota gás, vira à noite. Hoje você consegue se dar esse luxo, né? Vamos falar. A partir do momento que, obviamente, você já tá ali num momento de vida diferente. Sim, exatamente. E aí, encontrei no meu filho, à medida que ele foi crescendo, também uma válvula de escape. Então, eu paro de trabalhar e vou brincar com meu filho e tudo mais. Legal. E aí, o que aconteceu é que meu filho é super cabeça de engenheiro. Legal. Hoje em dia já programa com 11 anos. Que legal, cara. E adora impressão 3D. Tem 3 impressoras 3D em casa. Caraca. A gente tem uma lojinha, um e-commerce das coisas que ele imprime. Cara, que legal. Ou seja, você empreende com ele, né? Nas horas vagas. Né? Super legal. A gente tem um Instagram chamado Desafios do Bem. O nome dele é Benjamin. Pô, que legal, cara. Só que você tem uma coisa... É legal pra caramba, super curto, mas tem hora que... Caraca... Tem que sentar na frente do computador dele agora, né? Pra ver o negócio. Mas assim, isso é muito legal, né? Porque é o que ele... Ao passo que, óbvio, ele tá de alguma maneira empreendendo, né? Sim. Ele tá colocando o momento dele engenheiro ali, a lógica por trás e tudo mais, cara. É o momento de vocês, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, e obviamente, tem todo o resto, né? Tem o tênis, tem não sei o que a gente claro, foge daquele mundo ali. Foge do mundo, E desconecta bastante. Certamente é importante. Minha esposa, ela tem uma coisa por viajar muito grande, então a gente sempre tá viajando para um lugar diferente. Legal. Então a gente vai achando esses... Ela provavelmente investe o tempo dela montando roteiros, né? Ela também é empreendedora, também super sem tempo. Cara, que legal. Então, uma família de empreendedores. Bem Mas legal. É bom assim, porque acho que todos acabam ficando na mesma página de alguma maneira. Sim, sem dúvida. Que é exatamente o que eu falei um pouquinho lá no começo. Cara, se as pessoas que estão com você têm uma mentalidade muito diferente da sua, a chance de você ou desistir no meio do caminho, porque, cara, a pressão familiar, e não tem nada de errado, tá? Não é porque a pessoa te odeia, ela não quer que você siga os seus sonhos, nada disso. É porque, cara, pra ela, o tangível e a zona de conforto é muito diferente do que é pra você. Sim. Então, a partir do momento que você começa, cara, se tiver tudo certo, cara, é igual quando eu comparar o começo da minha empresa com o final. Cara, no começo, eu quase acabei o casamento por causa, né, de 200 mil reais que acabaram ali em 6 meses porque não tinha grana na empresa. No final tá todo mundo tomando champanhe, comemorando e viajando e, né, com um exit. Então, assim, no final, se dá tudo certo, cara, o cara que falou pra você desistir é o cara que vai bater nas suas costas e falou, cara, vamos aí comer uma picanha no churrasco na sua casa. Cara, mas no começo, esse cara, ele vai... E essas histórias, né? Tipo, quase perdeu o casamento, a grana que perdeu e tudo mais, a gente não vê tanto. Não vê. Então, assim, no fim do dia, isso é muito importante pro empreendedor, principalmente o cara que tá na jornada. Ou se ferrando muito, né? Porque ele já entrou na jornada, ou o cara que tá pensando em entrar na jornada. E aí, um outro livro muito legal, que é meio clichêzão, né? Mas é o Antifrágil, porque o Antifrágil, ele fala justamente sobre isso, né? Que a resiliência não é você tomar porrada e ficar lá... Assim, não, cara, quando você toma porrada, você tá ficando mais forte. Você tá aprendendo a partir daquilo e, cara, o Antifrágil, na verdade, ele... É quase como uma mola, né? Então, assim, mais uma vez, não é ficar dando porrada em ponto de faca, mas ao mesmo tempo é você ir desenvolvendo a casca dura e grossa que você vai precisar para o decorrer dos próximos anos. Né? Você, assim como eu, começou
profissionalmente trabalhando, né? Emprego e tudo mais, Sim. né? Formal, né? O CLT. Sim, CLT normal. CLT. Ou seja, não vem de uma família que, herdei a empresa do pai, a empresa do pai, nada disso. Também tive uma história muito parecida, né? Meu pai é vendedor de doces, um cara também empreendedor, né? No fim do dia, um vendedor, todo empreendedor é vendedor, né? Legal. E aí você, assim como eu, em algum momento entrou no mundo do empreendedorismo, acho que você vai concordar comigo que quando depois que entra, não sai mais, né? Muito difícil. Eu tive até situações em que eu montei um negócio, não deu certo, voltei um tempo pro mercado para poder pagar as contas, depois volta, mas né? depois até que uma hora você consegue e com as próprias segue, pernas. né? E aí fica, talvez aqui uma boa oportunidade de a gente compartilhar com quem olha para a oportunidade do empreendedorismo, de empreender, de mudar a vida, de sair de uma determinada situação, que eu acho que é uma baita oportunidade, né? Sem dúvida. Eu acho que a principal... Mas que não é tão glamouroso, não é que é difícil pra cacete, que você vai tentar algumas vezes, provavelmente você vai tentar algumas vezes e não vai conseguir. Sim. Né? Difícil, poucas são as vezes que alguém acerta bem e de primeira, né? E essa história todo mundo não conta, mas... Sim, com certeza. Eu quebrei umas 5 vezes antes de emplacar uma coisa que, durou e deu dinheiro certo, e tal, entendeu? Eu acho assim, cara, vamos pensar, e aí aqui a gente tem que pensar um pouco a cabeça a nível, né, do como a gente vive a economia global que é em torno do capitalismo, né? Uhum. Então, cara, todo mundo... E aí não tô entrando em ideologias políticas ou nada disso, tá? Mas o mundo, ele vive em torno do quê? Geração de valor. Não é à toa que um dos maiores empreendedores brasileiros criou um canal chamado Geração de Valor, né? Sim. O Flávio Augusto lá. Sim. Porque, cara, você vai receber aquilo que você proporciona de valor. Então, a gente pegar a pirâmide de geração de valor em termos financeiros, a gente vai ter lá, obviamente, as empresas. Então, quem são as pessoas que mais detêm capital no mundo? Empresários. Na sequência, você tem o quê? Artistas, influenciadores, políticos e coisas do tipo. Por quê? Porque entende-se que as pessoas geram valor econômico. Então, assim, por que até tem uma piada que eu acho engraçado, né? Pô, eu acho injusto, né? Eu não lembro quem contou essa piada, cara, foi num stand-up. Eu acho injusto um médico ganhar... um professor, melhor dizendo. Não, acho que foi um médico. Um médico ganha 10 mil reais. A média do médico não é muito mais que isso. 10, 15 mil reais. Assim, o pessoal, você médico ganhar dinheiro pra caramba. Cara, são poucos também os médicos que ganham 100, 200, 300 mil reais. Eu vou ganhar 10 mil reais. E o Neymar, que só chuta a bola pro gol, ganha 3 milhões de euros por mês. A comparação do futebol masculino com o feminino. Exato. Né? E aí, cara, o cara na piada, ele conta assim, cara, o dia que o Drauzio Varela vender 10 mil jalecos, esse cara merece ganhar 3 milhões de dólares. Então, é geração de valor. Cara, o Neymar bota 40 mil pessoas no estádio, o Neymar vende 10 mil camisas. Cara, então é isso. Então, assim, por que eu tô chegando nessa visão? A diferença do negócio pro futebol, pra ser um artista, um ator, que é geralmente... hoje eu já não sei como que né? Mas quando você era criança, você fala, o que você quer ser quando você crescer? Quero ser jogador de futebol. Primeiro, cara, porque eu amo futebol. Depois você vai descobrir que você joga 10 anos, você odeia, começa a odiar futebol, né? O cara nem assiste futebol. Você nem é tão bom assim. Nem é tão bom, né? Segundo, cara, aquilo vira uma profissão e você precisa ser bom para aquilo e, enfim, e nem todos os jogadores também são os caras que vão ganhar muito. E também tem tanta pressão do esporte, né? Muita pressão da performance e tal e tudo mais. Então, assim, cara, esse cara vai ganhar... E outra coisa, o dinheiro. Vou ganhar dinheiro, ser jogador de futebol. Vou ser um influenciador que eu vou ganhar dinheiro. Legal. Quão fácil é ser? Dificílimo. Qual a probabilidade de você virar jogador de futebol? 0, né? O empresário, ele também funciona na minha cabeça da mesma forma. Então, assim, eu vou ser empreendedor porque eu quero ganhar dinheiro. Cara, mentalidade errada. Tá errado. Porque se você pensa em como você vai ganhar dinheiro, você não tá pensando em como você gera valor. E por isso que a gente sempre fala, cara, por onde você começa a empreender? Procurando um problema. Procurando onde você vai entregar valor. E aí, cara... O problema é uma boa oportunidade. A frustração que você tem em uma determinada coisa é uma boa oportunidade. Isso aqui não funcionou pra mim, vou lá, vou resolver, vou fazer melhor porque eu sei que pode ser melhor. Então, o grande X da questão tô falando dessa dinâmica, é entender, cara, eu sou um excelente jogador de futebol, eu tenho um talento, etc. Cara, você precisa gerar valor. Então, assim, óbvio, no mercado de influência, no mercado de entretenimento, etc., tem várias formas de você fazer isso e são raros os caras que conseguem fazer. No empreendedorismo é a mesma coisa. Então, no empreendedorismo tem muita gente que quer empreender para mudar de vida e tudo mais. Essa é a mentalidade errada, cara. O dinheiro ele busca. O dinheiro você não busca ele. Então, o dinheiro é consequência de algo que você fez melhor. Então, mais uma vez, assim, eu acho que o grande erro, tanto do cara que vai querer jogar futebol porque ele quer ser rico, ou o cara que quer ser influenciador porque ele quer ser rico, ou, sabe, porque quer ser famoso, a mesma coisa acontece com o empreendedor. Se o empreendedor entra no game que ele quer ser famoso,
porque ele quer ganhar autoridade, porque ele quer ganhar relevância, porque ele quer ganhar dinheiro, cara, ele já, na minha opinião, já perdeu 50% do game. E aí ele vai ter que ajustar essa mentalidade ao longo do caminho, ou então vai acabar desistindo. Vai acabar desistindo porque é o motivo errado. Sim. O motivo, ele vai ver que ele não vai conseguir a grana no primeiro ano, não vai conseguir a grana no segundo, no terceiro, no quarto. É igual jogador Talvez de nem no décimo. Talvez ele vai quebrar, ele vai se frustrar, e ele precisa entender que o game é esse. E vai perder o casamento, e vai perder... Tudo. Então, a partir do momento que você trabalha de trás pra frente, fala, cara, o dinheiro é uma consequência do que eu entregar agora, e aí por isso que eu falei do capitalismo. Cara, o capitalismo é proporcional ao valor que você entrega. Por que o Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo? Porra, o cara tá fazendo a nave descer de ré, cacete. Ele tá entregando uma nave que uma agência do governo não conseguiu fazer com bilhões de investimentos, ele tá fazendo por 1/10 do valor. Então, a entrega de valor dele é gigantesca, e o ganho dele é proporcional a esse. E é essa, na sua visão, o motivador que tem que tá na cabeça de quem tá querendo empreender, né? Na minha cabeça é isso. Eu acho que às vezes nasce na coisa do tipo assim, não quero trabalhar pra ninguém, que eu acho que é válido. Sim. E aí você tem que encontrar onde é que você gera valor. E aí tem um lifestyle também, o cara ganhar seus 10 mil, 20 mil, o valor que seja pra ele, tô bem, então assim... Thiago, cara, muito bom o papo. Legal. Eu gosto sempre de fechar aqui o podcast com uma pergunta, que é a seguinte: como é que tá teu backlog, cara? O que você tá planejando aí pros próximos movimentos? Velho. Essa pergunta é difícil, cara. Tem muita coisa no backlog, cara. Tem família no meu backlog. Acho que o principal, assim, família. A gente falou muito disso, né? Quando a gente empreende, a nossa vida não é linear. Eu acho que a gente acaba falhando em algumas coisas. E eu reconheço, não, né? Mais uma vez, não tô aqui para pregar o romantismo, né? Então, acho que família talvez seja um dos pontos principais no backlog. Tem outras coisas. E aí, quando entra família, cara, entra um monte de âmbito. Tipo, desde... Cara, tenho 2 filhos pequenos, mudança de casa para uma casa um pouco maior para eles, e pensar na educação deles e coisas do tipo, né? A gente acaba tendo muito isso. Sim. E eu acho que tem que ser a prioridade, né? Porque querendo ou não, a família é a nossa base. Até o meu terapeuta fala que o Thiago... Ele fala, cara, o Thiago é tipo um pássaro que voa e ele precisa de um ninho para voltar, né? Não sei se minha esposa tá, né, tipo, tá lá no ninho lá esperando, né? Mas assim, eu preciso dessa base, né? Acho que todo empreendedor, por isso que eu falo muito da família. Acho que todo empreendedor precisa de uma base, assim. Depende de qual seja. Às vezes o cara não tem nem família, às vezes o cara é sozinho, perdeu a família, não sei. Mas tem que ter uma base. Seja os seus filhos, seja a sua namorada, seja, não sei, sua mãe, seu pai. Então essa base é importante. Então acho que isso é uma coisa que no meu backlog, acho que ele tá sempre lá. Tipo, sempre tem uma task, sabe? No backlog ali pra aquilo. No final das contas é o que vale a pena, né? Mas assim, próximos passos, profissionalmente falando, brevemente aqui, eu acho que eu tenho muito foco na Fúria hoje, em transformar a Fúria, óbvio, não é uma atribuição minha, especificamente, mas eu me sinto parte, né, disso, mas transformar a Fúria numa organização ainda mais reconhecida do que ela é, né? Acho que a gente tá num hype legal de Kings League, etc., mas é realmente trazer novos parceiros estratégicos que enxerguem essa visão da gente estar se tornando uma organização global, né? E a gente tem ganhado títulos nos últimos... Até o pessoal brinca lá no escritório, tá igual acidente de trabalho, assim, estamos há tantos dias sem ganhar título. Nos últimos 3 semanas a gente ganhou coisa de 6, 7 títulos diferentes, em esportes diferentes. Então a gente tá numa pegada muito legal, eu acho que a gente tá seguindo muito bem para isso. No caso da Movestacks, também, cara, é uma startup, então como qualquer startup... tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Eu acredito que, cara, mais uma vez, a gente tá jogando um game, na minha opinião, que a distribuição é determinante. Então, para isso, como eu falei, ou você detém um canal, ou você tem o potencial viral, que é uma outra coisa, que a gente acredita que talvez o Cold Stacks tenha. Ou terceira via, que é ter muito dinheiro. Não é o nosso caso, porque a gente é bootstrap, então a gente não tem um VC aportando grana ali, a gente podendo fazer coisas não orgânicas, né? Ou quase que contrário de orgânico, quase que artificiais, né? De geração de demanda, etc. Então, nesse momento, cara, assim, pra gente na Movestacks a gente conseguir gerar essa atração, mas possivelmente, eu acho que até pelo que a gente criou em termos de propriedade intelectual, existe já algumas conversas de aquisição que talvez façam sentido para os nossos momentos de vida. E aí, eu botando lá no backlog futuro, eu acho que é esse caminho que eu te falei, que, na minha opinião, one businessman, assim, ou poucas pessoas criando potencialmente uma nova Movile. Eu tô falando da Movile porque a Movile teve lá o iFood, Play Kids, uma porrada de coisa, né? Eles meio que viraram uma grande holding que foi tendo sucesso em algumas coisas. Eu acho que tendo 3 caras muito técnicos, como eu, Marcelo e o Rodrigo, com uma visão de exexecução... Tem esse potencial, né? Como eu e o Marcelo, a gente veio de webmassa, cara, logo, site, LP, design... Cara, a gente faz tudo dentro de casa, assim, tipo... Ô, Marcelo, monta a LP aí, né? Ô, Thiago, monta o logo, monta, cara, isso aqui... E vai saindo, né? E vai saindo. E assim, eu acho que o potencial da gente conseguir criar no futuro um negócio que é um guarda-chuva com múltiplas soluções e que, obviamente, 2 vão dar muito certo, é muito grande. E eu acho que isso é, na minha opinião, o futuro
para caras que têm essa capacidade como você, por exemplo, de criar negócios, múltiplos negócios, que tem uma base sólida tecnológica, mas que tem a capacidade de executar as outras facetas, né? Porque não é só o cara ser muito bom tecnicamente. Esse é um erro grande, inclusive, né? Muito desenvolvedor fala, vou criar aqui um software, cara. Não é isso, né? Isso aí é 10%, cara. 20% talvez, né? Porque... E a gente vê o contrário também, né? O cara que é o CEO, né? O cara que vem do mercado, que vem de um segmento, né? Que ele conhece, tem um conhecimento muito grande. Vira e mexe, tem uns caras que me chamam assim no LinkedIn e falam, pô, cara, tem uma ideia maravilhosa, eu preciso de um cara técnico pra fazer. Você não quer ser meu CTO, meu... Eu falo, cara, eu não tenho tempo, tá ligado? É mais fácil você fazer ou num IA ou contratar um freela e, cara, e rodar como MVP e ver se faz sentido, né? Maravilha, Thiago. Cara, eu quero te desejar muito sucesso nesse teu backlog, obrigado, principalmente no backlog da família. Ah, não, esse é o mais importante. Cara, esse é o mais importante. Os outros também são legais, mas, cara, esse a base é essa. A base é essa, cara. Obrigado aí pela participação, cara. E pra você também, cara. Muito sucesso aí com o podcast, com seus projetos também. Maravilha, obrigado. E, cara, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Vamos nessa.